A mesa, eu já falei, repito, não é da missão. A mesa é do Senhor. Não é nossa. A mesa é do Senhor. É um memorial à pessoa de Cristo. Por que eu falo isso? Porque diz assim a palavra: fazei isto em memória de mim. Jesus falou. Vamos fazer isto em memória do Senhor. Antes disso, eu quero dar graças a Deus pela Aninha, nossa missionária na Alemanha. Brasileirinha, lá de Minas Gerais, não fala alemão. O Cláudio passou no exame tranquilo, é filho de alemão. Mas o pai do Cláudio, eu lembrei agora porque ele está aqui, disse: a Aninha vai sofrer, porque alemão não é fácil. Agora eu quero ver se vocês se alegram como eu me alegro. A Aninha fez o exame de alemão e passou. Foi aprovada. Então, enquanto em Portugal estamos sendo perseguidos, na Alemanha estamos sendo promovidos. Fazei isto, Jesus falando, em memória de mim. Esqueça de tudo. Esqueça do seu trabalho, da sua escola, seus problemas, e se lembre o que Jesus está nos dizendo. Vamos participar desta ceia em memória do Senhor Jesus. Na noite em que foi traído, Paulo está falando aqui, Jesus, nosso Senhor, instituiu o sacramento de seu corpo e sangue, chamado Ceia do Senhor, para ser observado em sua igreja até o fim do mundo, para ser lembrança perpétua do sacrifício que em sua morte ele fez de si mesmo, para selar aos verdadeiros crentes todos os benefícios provenientes desse sacrifício. Ele, Jesus, nosso Senhor, se sacrificou para que nós fôssemos beneficiados. Vamos lembrar disso. Eu vou pedir para os cooperadores sentar. Só nós vamos ficar em pé, os presbíteros. O versículo 23 e 24 do capítulo 11 de 1 Coríntios diz o seguinte: o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Alguém toma o pão? Com isso. Tomou o pão. E tendo dado graças, Senhor, obrigado por esse pão. Esse pão representativo do teu corpo. Te agradecemos por ele. Em nome de Jesus. Orou. Nada diferente do que nós fazemos quando tomamos a refeição em nossa casa. A gente não toma a refeição sem primeiro agradecer. Jesus agradeceu. E tendo dado graças, o partiu. Presta atenção nesse partiu, porque é o corpo. Você vai ouvir aí.
e disse: isto é o meu corpo. Jesus falando. Em que sentido essas palavras devem ser compreendidas? Isto é meu corpo. Como está em João 6,48, que diz o seguinte: Jesus falando: eu sou o pão da vida. Eu sou o alimento espiritual que todos nós precisamos dele nos alimentar. Quando Jesus disse isso, o seu corpo, irmão, não tinha ainda sido despedaçado, partido, e nem o seu sangue derramado. Jesus não devia estar querendo dizer que a mesma substância do seu corpo estivesse presente nos elementos do pão e do vinho. Eles são apenas simbólicos, lógico. Não obstante, a ceia do Senhor, irmãos, é mais do que um mero símbolo, porque se trata de uma comunhão, de uma espécie de transubstanciação mística, na qual a natureza de Cristo é formada em cada um de nós. Quando você participa, você vai se tornando cada vez mais semelhante a Jesus. E a nossa natureza humana vai se transformando, e nós vamos nos tornando mais parecido com Jesus. Eu creio nisso. Você crê? E o versículo 24 continua: fazei isto em memória de mim. Esquece tudo. Bate no irmão, na irmã. Não lembra de nada, senão de Cristo Jesus. É como se Jesus dissesse, embora ele não tenha dito, é como ele dissesse: fazei isto em memória, em lembrança de minha pessoa. Sim, em memória de tudo quanto foi feito pela sua morte expiatória. Cumpre-nos relembrar tudo quanto Cristo fez por nós, na redenção e na esperança que Ele nos trouxe. Por semelhante modo, ou seja, como Marcos 14:23 diz, a seguir, tomou Jesus um cálice e, tendo dado graças: Senhor, obrigado por esse cálice que contém o teu sangue, o cálice da nova aliança. E o deu aos seus discípulos. E todos beberam dele. Podem distribuir. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. A nova aliança não depende mais de obra da lei,
nem de nenhuma regra. Só depende do amor de cada um de nós. E depende do sacrifício de Cristo ao derramar seu sangue a nosso favor na cruz do Calvário. E o versículo 27 a 30 continua dizendo: por isso aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem e a mulher a si mesmo, e assim coma do pão e beba do vinho. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitas pessoas doentes, e alguns até morreram por isso. É forte. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Se nos julgássemos, julgamento para descobrir como realmente nós vamos e como realmente nós estamos perante o nosso Deus. Deus se encarregará de nos disciplinar para a nossa santificação, livrando-nos da condenação eterna, com os perdidos que estão no mundo, fora do reino de Deus. Sem a disciplina de Deus, não haverá vida eterna. Não estaremos do lado direito de Cristo no julgamento final, como ovelhas. Não gostaria de falar, mas tenho que falar. Seríamos os bodes, os cabritos, do lado esquerdo de Cristo. Porque ele disse: eu tive fome e me deste de comer. Quer dizer, amamos aos que têm fome e ajudamos aos que têm fome. Aqui uma senhora com 3 filhos precisava de uma caixa d'água, não tinha água. Vizinha aqui, não é da igreja, agora ela tem caixa d'água. Uma outra senhora ali precisava de azulejo na sua cozinha para continuar vendendo as coisas que fazia. A prefeitura proibiu, agora ela tem azulejo. E assim nós poderíamos contar. O que Jesus precisa, nós damos, porque amamos. Isso nos garante o lado direito de Cristo no julgamento, quando nós nos amamos uns aos outros. Olha de lado aí. Ô irmão, irmã, eu quero te amar mais. Eu quero te servir. Eu quero com as minhas orações te abençoar. Isso facilita quando você vem à reunião de oração terça-feira, o que isso nós fazemos uns com os outros. Então dirá o rei finalmente lá: vinde benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo.
Nós vamos ouvir isso se falarmos amém. Nós vamos ouvir o chamado de Cristo Jesus. Tomai dele todos. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.